Bom, só complementando a aula anterior, a gente também pode corrigir a resposta de frequência do microfone, porque cada microfone tem as suas respostas de frequência individual. Então, para isso, a gente clica no canal que a gente quer equalizar o microfone, clica aqui em EQ e marca essa opção RTA, que ele vai me mostrar o espectro de entrada, ele vai me mostrar o sinal que está entrando no microfone. Aí eu peço para alguém pegar um notebook com um réu conectado à saída lá da interface na mesa e peço para alguém abrir o gerador, né, de sinal, que eu vou soltar um ruído rosa para testar se está dando microfonia. Então, a pessoa fica lá com o gerador aberto no réu e eu vou aplicando o ganho no microfone. Aí eu peço para alguém soltar o ruído rosa. Solto o ruído rosa por uns 2 segundos e desativo o ruído rosa novamente. Aí eu vejo se dá microfonia. Se der microfonia, a gente vai ver aqui no analisador de espectro aqui que essa frequência vai subindo. Aí eu clico e seguro sobre o filtro, arrasto ele, posiciono ele naquele conjunto de frequência que está subindo, né? E seguro ele e vou arrastando para baixo, até que pare aí a microfonia, né? A gente costuma trabalhar aí com mais ou menos, no máximo, aí, menos 6 dB aí, né? E aí eu venho aqui e configuro o Q, né, desse filtro. Se eu deixo um Q baixo, o filtro fica muito largo e fica baixando um monte de frequência desnecessária. Então a gente tem que trabalhar aqui na largura desse filtro, certo? Existem alguns casos que você vai erguer e soltar o ruído rosa, vai subir muitas frequências, né? Nesse caso, você deve avaliar qual que é aquela uma que sobe primeiro do que as outras, né? E diminui ela. Aí, novamente, solta lá, você dá um pouquinho mais de ganho. Aí você pede para a pessoa soltar o ruído rosa. Aí você vê que está um monte de frequência subindo quase igualmente. Então, nesses casos, não tem o que você corrigir. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai diminuir o ganho em 6 dB. A partir do ponto que você vê que está dando microfonia, você tira 6 dB de ganho. Porque também, se tiver com muito ganho o microfone, ele vai capturar muito aí o som reverberante e vai aumentar a percepção de reverberação no ambiente. Tá bom? Então é muito simples aí fazer a equalização de microfone. A gente vai precisar só prestar atenção e quando você dá ganho que sobe um monte de frequência, você não vai ter o que corrigir. Você pode diminuir um pouco o ganho, ver se alguma sobe mais do que a outra, né? E diminuir só aquela frequência, né? E depois tira aí em 6 dB o ganho, tá bom? Quando sobe um monte de frequência, que você já está aí no limite de ganho, tá bom? Esse aqui é o low cut. A gente marca ele aqui, clica nele. Eu costumo trabalhar aí em aproximadamente com um low cut de 150 Hz. Vai depender da reverberação da igreja, tá bom? Se a igreja for pouco reverberante, eu posso pôr o low cut aí em 120 Hz, por exemplo, tá bom? Então fica aí essa dica de correção do microfone. Impulso. O que é impulso? Um impulso é um sinal onde todas as frequências partem do tempo zero e terminam com um comprimento de onda. Por exemplo, a frequência de 20 Hz se repete 20 vezes dentro de um segundo, então ela tem um comprimento de onda de 50 milissegundos. Então, 20 Hz termina 50 milissegundos após o tempo zero. 1000 Hz termina 1 milissegundo após o tempo zero. Tem um comprimento de onda de 1 milissegundo, né? Então, no impulso, todas as frequências começam no tempo zero e eu tenho apenas uma onda de cada frequência. Então, todas elas terminam em um comprimento de onda. Além disso, todas as frequências estarão no mesmo nível, ou seja, é um sinal perfeito, onde todas as frequências iniciam no mesmo tempo, onde todas têm o mesmo nível sonoro e eu só tenho uma onda de cada frequência, não tenho reflexo, nem reverberação. Então isso é um impulso ideal. O que é resposta ao impulso? Quando o réu envia o sinal de medição do réu, ele é um impulso. Então esse impulso vai passar pelo meu sistema em teste, né? Ele vai passar ali pela interface, vai passar pela mesa de som, pelo amplificador, pelas caixas, pelo ambiente.
Então, tudo o que esse sistema em teste faz com o meu impulso é a resposta ao impulso, as alterações que ele faz nesse sinal ideal, certo? Como que o réu faz aí a medição usando impulso? Se a gente não ouve o impulso, a gente ouve um sweep, porque o som de um impulso é um estampido, né? Um tiro, por exemplo, é um impulso, não perfeito, não ideal, né? Mas é um impulso, é um som impulsivo, né? Então, como que o réu envia um impulso ideal para as minhas caixas de som, né? Para o meu ambiente, para o meu sistema em teste? Vocês já notaram que o sweep ele começa grave e depois vai ficando cada vez mais agudo. Então, o réu faz da seguinte forma. Por exemplo, se a gente inicia lá de 20 Hz a 20 kHz, então a primeira frequência que ele vai soltar nas caixas é 20 Hz. A partir do momento que ele envia aquele sinal para o meu sistema em teste, ele determina que aquele momento é o tempo zero. Aí esse sinal vai passar pelo meu sistema em teste, nessa frequência de 20 Hz vai passar, e o réu está lá esperando esse sinal, essa frequência voltar novamente para ele. Essa primeira frente de onda, a primeira chegada de 20 Hz após o tempo zero, ele coloca como sendo o som direto. A segunda chegada de 20 Hz, ele coloca como sendo o primeiro reflexo. A terceira chegada da frequência de 20 Hz, ele coloca como sendo o segundo reflexo. Então, cada chegada distinta de 20 Hz, ele coloca em um posicionamento, né? A primeira é o som direto, a segunda é o primeiro reflexo, e assim por diante. Dessa forma, ele monta a resposta ao impulso. No caso, está falando só da frequência de 20 Hz. A próxima frequência que ele envia é 21 Hz. Ele envia 21 Hz. No momento que ele envia esse 21 Hz para o meu sistema em teste, ele começa a contabilizar, então aquele momento é o tempo zero. A primeira frente de onda de 21 Hz é o som direto, a segunda é o primeiro reflexo, assim por diante. E à medida que o sweep vai aumentando, né, ele vai enviando as frequências mais altas, e para cada frequência que ele envia, ele marca ali o tempo zero, e começa então a marcar as chegadas, as frentes de ondas que vão chegando, né, de cada frequência dessa. Então, dessa forma, ele monta aí a resposta ao impulso. Quando chega, por exemplo, lá em 20 kHz, pode ser que meu impulso já faça 2 segundos que ele está no ambiente. Mas para 20 kHz, na hora que ele envia 20 kHz para o meu sistema em teste, aquele momento é o tempo zero de 20 kHz. E a primeira chegada, a primeira frente de onda de 20 kHz é o som direto. Então ele vai colocar todas essas frequências aqui no tempo zero, entendeu? Todas as primeiras frentes de onda de cada frequência, quando ele monta a resposta ao impulso, ele coloca aqui no tempo zero e vai fazendo isso para cada frente de onda que vai chegando. O segundo reflexo é a segunda frente de onda aí de cada frequência. E ele vai colocando essas frequências aqui ao longo do tempo, certo? Então ele monta a resposta ao impulso dessa forma. Então o réu, ele trabalha assim com o impulso, né? Na verdade um estampido perfeito, na verdade. Então esse gráfico de resposta ao impulso está me mostrando aí a intensidade, né, dos reflexos ao longo do tempo. Então, para a gente visualizar melhor isso, vamos desmarcar aqui a medição e essa window age, deixar só energia time curve, curva de energia tempo, fica melhor para a gente olhar a intensidade aqui dos reflexos ao longo do tempo. A primeira chegada aqui, esse pico mais alto, é então o som direto. Essas outras chegadas de som mais irregular, mais plana, são as reflexões iniciais. E também, em igrejas com várias caixas de som, é o som direto também das caixas de som mais distantes.
Depois, quando começam as reflexões secundárias, o som ele tem uma taxa de decaimento praticamente linear, até que depois de um certo tempo, mais ou menos aqui mais ou menos a minha medição então entra no ruído. Se eu tivesse aqui quanto mais longa o tempo de reverberação, mais a minha resposta, mais o meu sinal vai demorar para entrar no ruído. Se eu tivesse pouca reverberação, eu teria aqui uma resposta ao impulso diminuindo mais rapidamente e entrando no ruído mais rapidamente ao longo do tempo. Então isso aqui seria a resposta ao impulso. O legal disso aqui é que a gente pode pegar essa resposta ao impulso e exportar ela como um arquivo AVE aqui, export impulso response as AVE, e jogar num plugin que faça convolução. Que é isso? Aí, por exemplo, eu posso configurar para minha fala passar por esse plugin de convolução e ele vai aplicar a minha fala a essa resposta ao impulso. Então, a saída que vai me gerar seria como se eu estivesse falando, seria como se eu estivesse no mesmo local que foi feita essa medição. Então, se eu ouvir a minha fala passando nessa resposta ao impulso, eu vou ouvir como se eu tivesse, no caso, essa medição foi feita do lado da tribuna da Central de Monte Prazer. Eu vou ouvir como se eu estivesse ouvindo o som saindo das caixas lá da igreja ao lado da tribuna. É bastante interessante isso. Se alguém ficou curioso, eu posso fazer aí uma videoaula mostrando esse negócio de convolução, mostrando como que fica o som. Se alguém quiser, é só me pedir aí que eu faço isso aí. Então esse aqui é o meu gráfico de resposta ao impulso. Bom, agora a gente vai ver como que faz o cálculo de tempo de reverberação no réu, que por sinal é muito simples, mas causa bastante confusão. Ainda falando sobre resposta ao impulso, isso é muito usado em gravação. Então os músicos vão lá num estúdio que não tem nenhum reflexo, faz uma gravação dos seus instrumentos, depois eles fazem uma gravação da resposta ao impulso dentro de um salão de música clássica, pega essa gravação e adiciona a essa resposta ao impulso, e o resultado é como se eles estivessem dentro do salão. Eles fazem isso porque o som sem reverberação, som seco e chato e sem efeito de espacialidade. Para calcular o tempo de reverberação no réu, o primeiro requisito é posicionar o microfone num campo estritamente reverberante. Para saber se você está ou não num campo estritamente reverberante, você vai clicar aqui em Clarity e você vai observar aqui, a linha de 0 dB. Você vai ver se o teu C80 está abaixo dessa linha de 0 dB. Ele tem que ser todo negativo. Então isso indica que você está estritamente num campo reverberante, onde você tem muito mais incidência de som reverberante do que de som direto, certo? Aqui tem o D50 que faz o cálculo dos primeiros 50 milissegundos, não em termos aí de decibéis, mas em termos de porcentagem. Aqui na vertical a gente vê a porcentagem, aqui na vertical direita. Bom, por que é necessário fazer então essa medição num campo estritamente reverberante, com o C80 lá todo negativo? Porque o réu ele faz o cálculo do tempo de reverberação com base na taxa de decaimento dos reflexos. Por exemplo, se os meus reflexos diminuem 10 dB por segundo, significa que em 6 segundos eles diminuiriam 60 dB. Então, meu tempo de reverberação seria de 6 segundos. Então, ele pega aí a taxa de decaimento dos reflexos. Que como a gente viu, os reflexos eles têm uma taxa de decaimento linear, como se fosse uma reta. Então, agora aqui a gente vai clicar aqui em Filter EDR. Após fazer a medição no campo estritamente reverberante, o próximo passo é vir aqui para Filter EDR e a gente vai observar esse quadro. Na frente aqui de T30 e na frente de T20, a gente tem aqui esse indicador de confiabilidade, -1, indica a confiabilidade máxima. Aqui, por exemplo, está 0.999, aqui já está diminuindo a confiabilidade dessa medição. Então, a gente vai procurar medir o tempo de reverberação, onde ele me deu uma confiabilidade de -1. Vai chegar uma hora que, se a minha confiabilidade for baixa, ela fica em laranjada, indicando que esse sinal tem que ser, que essa medição ela tem que ser descartada, porque ela não serve para cálculo de tempo de reverberação. Então, sempre procurar
é fazer um cálculo aí de T30 com isso aqui a menos 1. O que é T30? Bom, vocês estão vendo aqui essa curva que acompanha aqui o decaimento dos reflexos. Isso aqui é chamado integral de Schroeder. O réu ele vai calcular a taxa de decaimento com base nessa curva de Schroeder. No caso de T30, ele vai pegar essa curva de menos 5 dB até menos 25 dB, ele vai pegar essa curva e vai calcular uma reta nela. Ele vai passar uma reta sobre ela. E com base nisso, ele tem então a taxa de decaimento. A gente pode ver essa reta no réu, é só clicar aqui em Controls, clicar aqui em Show Regression Line for e marcar aqui T30. Então, essa é a reta que mostra a taxa de decaimento desses reflexos, certo? Se a gente pegar, por exemplo, aqui no tempo 0 até 1 segundo, em cima dessa reta, a gente vê que o som diminuiu aproximadamente menos 21 decibéis, aqui, ó, de 0, do tempo 0 até 1 segundo, dentro de 1 segundo o som diminuiu 21 dB. Então eu tenho, dentro dessa igreja, eu tenho uma taxa de decaimento dos reflexos de 21 dB por segundo. Então o tempo de reverberação aqui é de 2,89. T20. No caso T20, ele vai derivar essa reta padrão de decaimento não de menos 5 a menos 35, mas de menos 5 a menos 25 decibéis. No final, o resultado, quando a medição é boa, é praticamente idêntico, certo? Eu posso ver também aqui a curva de T20. Ela é um pouquinho mais baixa do que aí a curva de T30. Se eu posicionar aqui em 1 segundo, eu tenho praticamente a mesma taxa de decaimento aqui. É porque aquela hora lá não posicionei também com tanta precisão. Mas a taxa de decaimento aqui é pouquinha coisa menor do que se comparado a T30, até porque o tempo de reverberação é praticamente o mesmo, então a minha taxa de decaimento aí é também praticamente a mesma. E seria difícil a gente ver certinho aí qual seria essa taxa. Eu teria que aplicar muito zoom, mas deixa isso para lá. Então eu tenho aqui a minha taxa de decaimento. Deixa eu diminuir o zoom, né? Então a gente vê que aqui os reflexos estão caindo na taxa de menos 21 decibéis. E com isso, então, o réu faz o cálculo do tempo de reverberação. Detalhe que isso aqui é a resposta ao impulso, essa é a intensidade dos reflexos ao longo do tempo. E isso aqui é para todas as frequências que eu medi. No caso aqui eu medi de 20 a 20 kHz. Mas eu posso vir aqui, ó, clico em Controls. Aqui eu posso selecionar as oitavas, em uma oitava completa, ou posso também trabalhar com 1/3 de oitava, caso eu queira aqui observar o tempo de reverberação e a resposta ao impulso só das frequências dentro daquela oitava. Por exemplo, eu vou pegar aqui 1000 Hz. Então aqui eu estou vendo a resposta ao impulso unicamente da oitava de 1000 Hz, e aqui eu estou vendo também, né, o tempo de reverberação unicamente da oitava de 1000 Hz. Entendeu? Como que o réu faz o cálculo do tempo de reverberação. Então, isso aqui é interessante, que às vezes você faz uma medição do tempo de reverberação, né? E para algumas oitavas, o réu ele não consegue calcular com precisão o tempo de reverberação e para outras não. Agora a gente vai ver onde que a gente vê isso, se ele calculou com precisão ou não. A gente vai clicar aqui em RT60. Esse aqui é o gráfico, então, de resposta de frequência. Esse aqui, então, é o gráfico de RT60. Aqui eu tenho o tempo em segundo, aqui eu tenho as frequências. Então, eu posso ir passando o mouse aqui, ó, aqui em T30, eu vejo aí o tempo de reverberação
né, de cada frequência dessa aí. Eu posso colocar isso aqui. Aqui eu estou usando um terço de oitava, eu posso usar, aqui no caso, uma oitava completa. E está analisando aqui o tempo de reverberação aí dentro dessas oitavas. Aí eu posso clicar aqui, ó, em Show Data Panel. Vai me aparecer aqui esses parâmetros ISO 3382. Então, eu pego aqui T30 e eu vejo que em todas as oitavas ele conseguiu calcular o tempo de reverberação. No caso de T20, na oitava de 63 Hz, aqui está alaranjado. Por quê? Porque ele não conseguiu calcular o tempo de reverberação nessa oitava com precisão. E com certeza, se agora eu for lá na minha Filter EDR e selecionar aqui a oitava de 63 Hz, detalhe é que lá nós estava olhando em um terço de oitava, a gente vê aqui a nossa resposta ao impulso, né, da oitava de 63 Hz, a gente vê que realmente é difícil para o programa conseguir calcular aqui uma reta com precisão no meio de tanta variação, né? Mesmo assim ele conseguiu uma certa precisão, né? E ele gerou um resultado aqui que está marcado em laranjado, significando que isso aqui pode ser descartado, e isso aqui até que pode ser considerado, mas também não está com boa precisão, né? No caso, a oitava de 63 Hz e um terço de oitava aí de 63 Hz. Deixa eu voltar aqui de novo. Então, aqui eu vejo, né, o tempo de reverberação a cada um terço de oitava. Se eu marco aqui para ver uma oitava completa, né, eu vejo aqui o tempo de reverberação em cada oitava completa. Nesse caso, né, usando uma oitava completa, como eu tenho um range de frequência maior, ele conseguiu calcular o tempo de reverberação em T20 para a oitava aí de 63 Hz, usando uma oitava completa. Deu para entender? Ficou claro? Isso aí. Então, essa aqui é a curva de reverberação, o tempo de reverberação por frequência, né? Aqui eu vejo os parâmetros ISO 3382. Aqui eu posso selecionar se eu quero ver em um terço de oitava, se eu quero ver em uma oitava completa. O que me aparece em laranjado é porque ele não conseguiu calcular com precisão, eu tenho que descartar. E aqui na Filter EDR eu posso estar conferindo essa reta de decaimento para mim confirmar se faz sentido essa reta de decaimento ou não, né? Aqui a gente vê que está mais ou menos na reta, né? Apesar de que a gente vê que o software teria aí uma certa dificuldade para gerar a taxa, para conseguir calcular a taxa, padrão, a taxa de decaimento dessa oitava aqui de 63 Hz. Agora eu vou desmarcar, ele vai trabalhar com todas as oitavas, com todo o meu espectro. Então eu tenho ainda essa vantagem aqui no réu de estar conferindo oitava por oitava, né, a precisão da minha medição da resposta de frequência. Bom, então a gente viu que a gente pode conferir tanto no software quanto visualmente. A gente pode conferir aí o resultado, né, a confiabilidade do tempo de reverberação. Eu vou mostrar um caso interessante que foi as medições de Brigui, as medições do tempo de reverberação. O que acontece? Lá tinha muito ruído, passava carros sem parar. E a gente fez aqui todas essas 6 medições com o intuito de medir o tempo de reverberação. Mas todas elas teve muito ruído no impulso e o programa teve muita dificuldade em fazer cálculo do tempo de reverberação. Então, nesses casos, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar as melhores oitavas de cada uma dessas medições. Por exemplo, vamos pegar aqui a oitava de 1000 Hz. Uma oitava completa de 1000 Hz. Bom, a gente vê aqui que realmente foi bastante impreciso, né? Tem essa curva, esse vale aqui, e aqui teve esse ruído, então o software teve dificuldade, né? Então isso aqui pode ser descartado. Vamos tentar na próxima. Pronto. Aqui a gente vê, ó, que realmente ele, conferindo visualmente, a gente vê que faz sentido
essa reta que indica aqui a minha taxa de decaimento, ela está onde deveria mesmo, ela faz sentido. E a gente vê aqui no próprio software que o índice de confiabilidade aqui é 100%, menos 1 é 100%. Então, realmente, aqui o tempo de reverberação dentro da igreja de Birigui, na oitava de 1000 Hz, é 4,3 segundos, certo? Então, o que a gente faz? A gente pode ir fazendo isso para cada oitava. Entendeu? A gente vê que essas respostas ao impulso ficou bastante cheia de curva. Não ficou aquela caída mais linear, como por exemplo nessa medição, entendeu? Ela ficou bastante cheia de coisa. Então a gente vai pegando aí as melhores oitavas de cada medição e no final a gente anota aí o tempo de reverberação dentro dessa igreja em todas as oitavas, tá bom? Então essa igreja foi interessante que aconteceu isso para mim estar falando, né? Porque às vezes você vai tentar lá botar para medir o tempo de reverberação e nunca vai ter precisão, né? E outra coisa, né? Além do visual, né? E além ali do indicador de confiabilidade, existe também a repetibilidade, né? Você pode fazer isso em outros pontos, né? E ver se o resultado, olhando pelo visual, né? E olhando ali pelo índice de confiabilidade, também mostrando ver se está certo mesmo. Mas geralmente quando a gente olha ali no visual e vê que está na reta aquilo ali, né? E o software também me indica, não preciso estar me preocupando com isso. Mas para um negócio indicar que se ele está certo ou não, ele tem que ter repetibilidade, entendeu? Então, esses são os requisitos da medição do tempo de reverberação. Medir num campo estritamente reverberante, conferir o índice de confiabilidade aqui na filtreria de R, tanto aqui o índice de confiabilidade quanto a reta de decaimento visualmente, que é só marcar aqui e selecionar aqui T30 para me mostrar essa reta de decaimento. Depois eu posso conferir a curva de reverberação dessa igreja aqui no gráfico RT60, certo? O réu tem esse gráfico aqui, GD, que é o atraso de grupo. Ele está me mostrando aqui quantas frequências estão chegando atrasadas umas em relação às outras. A gente não vai, em elemento, a gente não trabalha com atraso de grupo. Isso aqui é para sistema de alta fidelidade, para nós não vem o caso. O réu, ele também tem outros gráficos, né? Por exemplo, eu tenho aqui o gráfico de decaimento, que me mostra aí, vamos dizer, a resposta de frequência, né? Em períodos de tempo, né? Então, essa primeira aqui é a resposta de frequência inicial, depois aqui de 20 milissegundos, depois 40. Então, se a gente quiser comparar, por exemplo, a primeira e depois a 660 milissegundos, só desmarcar elas e selecionar que as duas a gente vê a comparação de como a minha resposta de frequência, meu conteúdo espectral aí vai mudando ao longo do tempo. Ele tem também o gráfico waterfall. O gráfico waterfall é uma forma aí de ver o comportamento das minhas frequências ao longo do tempo também. Isso aqui é especialmente útil para estar analisando aí ressonâncias, né? No caso dessa igreja, isso aqui não é necessariamente uma ressonância. É um reforço aí devido a efeitos de limite. Então, essas frequências elas vai realmente durar mais tempo do que as outras, porque elas já foram soltas inicialmente mais altas que as outras, né? Mas quando é ressonância, você já conhece a resposta de frequência ali dos seus dispositivos, você sabe que você não tem problema de efeito de limite, e mesmo assim você vê um pico mais alto durando bastante tempo. Então isso indica que é ressonância. Então você tem que também, para saber se é ressonância ou não, ter um certo conhecimento. Não é só olhar aqui e dizer que é uma ressonância. Esse aqui é o gráfico de espectrograma. É uma forma de analisar o comportamento das minhas frequências ao longo do tempo. Aqui é como se eu estivesse olhando esse gráfico waterfall por cima. A gente vê aqui essa elevação, né, esse aumento aqui na pressão sonora. Igual a gente pode ver aqui na waterfall, né? Aqui, quanto mais para o lado de vermelho tá, aqui eu tenho aqui a legenda, né? Quanto mais para o lado de vermelho, maior é a pressão sonora. Então aqui eu tenho o tempo, aqui eu tenho
as frequências, né? Então aqui o meu som parte aqui do tempo zero, que o abaixo do tempo zero são as distorções. Ele parte aqui do tempo zero, né? E vai se somando aí aos reflexos, vai aumentando essa pressão sonora e depois finalmente começa então a diminuir. Essa é uma forma da gente analisar então o comportamento aí do teu som ao longo do tempo. É bastante útil esse gráfico aqui também, né? Waterfall seria como olhar isso aqui de lado, né? Ou isso aqui seria como olhar o waterfall de cima. Esse gráfico aqui, o waterfall, a gente pode clicar aqui em Color Scheme Settings e pode mudar aqui o esquema de cor dele. Por exemplo, colocar aqui Rainbow, fica mais fácil da gente entender, né? E a gente pode clicar aqui em Perspective Settings e trabalhar aqui nos eixos dele e deixar de acordo com o gosto. E pode também aplicar aqui as configuração padrão. Então esses dois gráficos aqui é especialmente para a gente analisar o comportamento aí das frequências ao longo do tempo, principalmente quando a gente vai fazer aí análise de ressonância, mas a gente também tem que estar ciente de outros efeitos, entendeu? Aí você me pergunta, bom, mas então quando eu vou fazer a medição do tempo de reverberação, naquela oitava onde eu já tenho as frequências inicialmente mais fortes do que as outras, o réu vai me mostrar um maior tempo de reverberação devido a essa irregularidade na minha própria resposta de frequência? Não, gente, o réu ele calcula a taxa de decaimento, não importa o quão irregular é a tua resposta de frequência. Tudo que ele quer é calcular uma reta daquilo, não importa se está mais alto que a outra ou não, isso aí não vai fazer diferença, entendeu? Então por isso que com o réu você não precisa, não carece fazer alinhamento de resposta de frequência da caixa de som, usar uma caixa de som perfeitamente plana para fazer a medição do tempo de reverberação. Porque isso gera muita confusão pelo seguinte, se você vai fazer a gravação de uma resposta ao impulso para você usar numa música, aí sim, gente, você vai precisar usar um dodecaedro especial, você vai precisar de que esse dodecaedro tenha sido equalizado aí numa câmera anecoica, né, um dispositivo da Clipel, tem uma resposta de frequência plana, e aí sim gravar a tua resposta ao impulso, que ela vai ter a melhor qualidade possível, porque você já tem elevação em algumas frequências, isso vai ficar também aí, né, na minha resposta ao impulso. E no caso nós não quer coloração da caixa de som, nós quer puramente o ambiente. Então são duas coisas distintas, que por ser o mesmo nome aí, né, tempo de reverberação, resposta ao impulso, estão relacionado, acaba aí, até mesmo na literatura, algumas pessoas não entendem e começam a fazer confusão. Então o réu ele calcula isso com base na taxa de decaimento, certo? Não tem nada a ver aí com a resposta de frequência das tuas caixas. Se tiver um pouco de conteúdo dessas frequências na resposta ao impulso e o conteúdo for realmente dá para ele derivar um padrão de decaimento, significando que tem sim uma certa quantidade de frequência útil para ele tirar aquilo, para ele é suficiente, entendeu? Outro gráfico que o réu tem, essa versão nova, é esse RT60, que é uma outra forma aí do cálculo de reverberação, mas só para frequência abaixo de 500 Hz também. É só clicar aqui em Generate. Aí clica aqui, ó, em calcular modelo RT60 aqui, né? E aí é só vir passando o mouse aqui em cima da frequência de interesse e a gente pode ver aqui, ó, esse T60 aqui, né? Que mostra o tempo de reverberação então dessa frequência, que a gente vê que ela está caindo aqui mais ou menos em 3,1 segundo aqui. É só abaixo de 500 Hz, para cima ele já não está me mostrando mais ali, né, o tempo de o T60 lá, ó. Ele continua mostrando por T20 que é padrão, mas esse T60M, né, que é algum algoritmo aí que o autor do réu inventou, né, ele não mostra nada acima de 500 Hz. Então eu vou mexendo aqui e vai me mostrando ali o T60M dessas frequências. É uma forma de fazer cálculo de reverberação abaixo de 500 Hz, porque geralmente abaixo de 100 Hz, esse outro esquema aqui de taxa de decaimento já começa a ter dificuldade. Então esse algoritmo aqui, segundo o autor, ele calcula com mais precisão as frequências aí abaixo de 100 Hz.
tá certo? Então, T60M lá me indica aí o tempo de reverberação das frequências abaixo de 500 Hz. Outro gráfico que o réu tem, que não é na verdade um gráfico, é esse overlays aqui. Clique em overlay, você pode olhar os seus gráficos sobrepostos. Por exemplo, a gente quer ver aqui o índice de claridade de todas essas medições selecionadas. Então ele aqui, essa última de cima lá é daquela resposta ao impulso plano. Então ele gerou aqui o índice de claridade de todas essas medições. Aí eu clico aqui em controles, eu posso selecionar se eu quero o C50, se eu quero o C80 ou o D50. No caso aqui, eu estou usando o C50. Eu posso fazer isso para o RT60, né? Fazer com que ele gere aí. Deixa eu aumentar aquilo ali, a curva aí de RT60 das medições. Deixa eu diminuir esse zoom, senão não vai ver nada disso aqui. Né? Então está aqui a curva de reverberação de todas essas medições. Né? Então é isso aí, gente. E essa é a parte final aí desse curso de réu. Então a gente viu que os gráficos para interpretar eles é bastante simples. Não tem nenhum segredo. Assistam aí as aulas mais de uma vez, né, quem não entendeu. E então amanhã a gente vai ter um tira-dúvida relacionado ao conteúdo dessas aulas. Tá certo? Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu gostaria de ter falado, é o seguinte. Foi sobre janela de tempo, né? Para trabalhar essa aqui, ó, essa marquinha azul, ó, escrito Windows, isso aqui é a minha janela de tempo. A janela de tempo padrão do réu é essa aqui, 125. À esquerda da referência, que a referência é o som direto, que é a primeira chegada de som. E aqui Highgate Windows é 500 milissegundos, que é a direita aí da minha referência, que seria o sinal em si, sem essas distorção. Isso aqui é a janela de tempo padrão do réu e a gente não vai trabalhar com isso, a gente não vai alterar isso. Eu posso clicar aqui, ó, e diminuir na janela. A gente vê lá embaixo as alterações da resposta de frequência. Eu posso clicar aqui em referência e mover isso aqui ao longo do tempo e vendo aí a resposta de frequência dessa porção de reflexo ao longo do tempo. Isso aqui é bastante interessante. Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte. Olha aqui o gráfico de reverberação. Olha aqui o gráfico de reverberação dessa medição, né, dessa igreja. É de se imaginar que como essa faixa de frequência dura mais tempo no ambiente, então na minha resposta ao impulso, quando eu analiso ela, quando vai chegando bem no fim, eu deveria ter mais conteúdo dessa região de frequência. Mas é o que eu falei, o réu faz o cálculo de tempo de reverberação com base em taxa de decaimento, então não depende se a resposta de frequência é plana ou não. Como nesse caso aqui a gente já tem uma elevação muito grande abaixo de 200 Hz, isso aqui vai durar mais tempo na minha resposta ao impulso, mas no meu RT60 não vai durar porque ele calculou a taxa de decaimento. É o que seria se eu tivesse aqui um sinal plano, perfeitamente plano. Ficou claro isso aí? Então se eu movo aqui isso aqui ao longo do tempo, eu até noto lá aquela tendência por volta de 800K lá de permanecer. Mais abaixo disso ele está permanecendo ainda por mais tempo, né, lá aquela tendência do gráfico, devido que inicialmente já estava mais alto. Ficou claro isso aí? Aqui, ó, RT60 aqui, se a gente marcar aqui o T60M, ele mostra, né, o tempo de reverberação medido por esse T60M aí, que é um algoritmo aí do réu. Bom, então, chegamos ao fim aí dessas aulas. Se alguém tiver dúvida, passa aí na aula de amanhã e pode também estar me enviando alguma mensagem aí. Bom, agora a gente vai entender os outros gráficos do réu. Para nós, o que mais importa é o gráfico de resposta de frequência. Para nós, cujo objetivo é fazer alinhamento. Mas, para fazer uma análise, a gente precisa também entender os outros gráficos. O gráfico aqui de resposta de frequência, que é esse aqui. A gente já viu, a aula 2 foi dedicada à explicação do que é a resposta de frequência. Aqui é o gráfico de fase. Ele me mostra aí o atraso das frequências em graus de fase. Se todas as frequências chegassem, todas, no mesmo instante, eu teria uma reta plana em 0 grau de fase. Aqui, ó,
do lado direito na vertical, eu tenho aqui uma indicação dos graus de fase. Por exemplo, aqui, nesse sinal, a gente vê que todas as frequências chegaram no mesmo instante, então todas elas estão aqui a 0 grau de fase. Então eu tenho uma reta plana em 0 grau de fase. RAW SPL, todos SPL. Aqui eu vejo todas as respostas de frequência. Então eu marco as respostas de frequência que eu quero gerar a média, marco todas elas aqui e clico em Average T Response e ele vai então me gerar a média dessas medições. O gráfico de distorção, para que serve isso? Serve para medir distorção harmônica. É usado para medir distorção harmônica de dispositivo eletrônico, por exemplo, amplificador, mesa de som, e também de alto-falante, mas teria que ser uma câmera anecoica, porque senão os reflexos iriam corromper todas essas medições.